A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao segundo de 5 episódios de 5 continentes sobre o Irão, com a assinatura do historiador Bruno Cardoso Reis. Viva, Bruno! Olá, boa tarde. Bruno, ontem contaste-nos, a traços gerais, um pouco da história do Irão, que remonta à Antiguidade. Estamos a falar de um país que fica encravado entre a Europa e a Ásia, colado à Península Arábica, onde surgiu a religião islâmica. Em que momento, Bruno, é que esta nova religião, o Islão, começou a ganhar terreno no que hoje chamamos Irão? Até pela proximidade, pela vizinhança, realmente começa a ganhar muito cedo. E uma característica muito importante do Islão é que, no fundo, o Islão é liderado por um profeta armado desde o seu início, ou seja, Maomé, que vai fundar o primeiro Estado Islâmico e também ser o profeta fundador do Islão, a partir de 622, começa a controlar um Estado em Medina, portanto uma cidade a norte de Meca, e depois vai, no fundo, ser o primeiro governante, o primeiro líder da comunidade islâmica, político, militar, religioso, até à sua morte em 632, mas, portanto, a ocupação do Império Iraniano ou Persa desta época, que é o Império Sassânida, de que falámos ontem, começa logo a partir de 628, 632, depende dos autores, há alguma controvérsia até recente sobre exatamente quando é que começará essa conquista, mas logo nos primeiros anos da expansão islâmica, que depois de unificar o conjunto da Península Arábica, que estava muito dividida historicamente e, portanto, até por isso não era muito vista como uma ameaça pelas duas grandes potências desta região do mundo, que eram o Império, o que nós chamamos de Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente. Nós não nos podemos esquecer que o Império Romano sobrevive em Constantinopla, na sua metade oriental, portanto o Império Greco-Romano, se quisermos, durante mais 1000 anos, até meados do século XV, mas continua a ser a grande potência neste período do século VII, e o seu grande rival não são as tribos árabes a sul, que estão muito divididas, e também onde não há grande interesse, porque são zonas muito desérticas, enfim, ainda não se tinha descoberto o petróleo, ou a sua utilidade, pelo menos, e o seu grande rival são estes impérios persas, os partos primeiro, e depois os sassânidas, como nós falámos, a partir do século III, e, portanto, aquilo que também vai favorecer muito o Islão vai ser uma das guerras mais intensas, mais destrutivas entre estes dois impérios imediatamente antes. Portanto, há aqui umas circunstâncias muito favoráveis, enfim, os muçulmanos acreditam que providencialmente favoráveis, mas no fundo as duas grandes potências do Médio Oriente tinham-se destruído mutuamente, vamos dizer assim, na véspera de emergir o Islão. Há uma guerra entre 602 e 628, entre os persas e os bizantinos, ou os romanos do Império do Oriente. Inclusive, por exemplo, os sassânidas a certa altura conquistam Jerusalém, com a ajuda de uma revolta judaica, diga-se, porque continua a haver judeus nesta região em grande número. Uma das coisas que o Islão também explora é o apoio, por exemplo, dos judeus, o apoio de correntes cristãs consideradas heréticas, monofisitas, nestorianos, etc. No caso do Império Bizantino, portanto, que ocupava ainda o Egito, a Palestina, Israel atual, o Líbano, todas essas regiões, mas no caso do Império Iraniano, ainda por cima, essa guerra termina com uma derrota persa, e em 628 o imperador sassânida é assassinado, e abre-se um período de guerra civil, de interregno, e portanto é nesse período exatamente que o Islão vai muito rapidamente conquistar esses territórios, ao ponto, no final da primeira fase de conquista,
o Califado Omíada, e depois sucedido pelos Abássidas, à volta de 650, já tem vários milhões de quilómetros quadrados. Depois, obviamente, será a expansão também para o Ocidente, que vai chegar à Península Ibérica uns 50 anos depois. Portanto, no pico da sua extensão, o Califado, o Império Islâmico, vai ter entre 11 e 15 milhões de quilómetros quadrados. É dos maiores impérios da história. E Bruno, porquê é que o Irão é xiita e não sunita? Bem, aquilo que é também importante sublinhar é que os iranianos e os persas não perdem a sua identidade, como é evidente. Sobretudo, conseguem manter a sua língua, que faz uma enorme diferença, tal como, aliás, os turcos. A maior parte das outras populações submetidas nestas regiões vão acabar por adotar o árabe como a sua língua. Uma outra exceção é o Egito, parcial, pelo menos com o copta, mas, de facto, o Irão, como um grande centro civilizacional, vai conseguir manter e vai querer manter a sua cultura, ou parte da sua cultura tradicional, e mesmo da sua religião. Por exemplo, o zoroastrianismo, este culto do fogo, de onde vem também o deus Mitra, etc., vai se manter com muita força durante séculos no Irão, e só a partir da Alta Idade Média, só a partir talvez do século X, XI, é que começamos a ter indicações de que o Islão começa a ser maioritário, e mesmo assim continua a haver algumas destas comunidades religiosas minoritárias, inclusive também judeus. Mas realmente o ponto aqui é, esse Islão maioritário no Irão, como na grande maioria do mundo muçulmano até hoje, é o Islão sunita e não o Islão xiita. Esta divisão surge logo no início, digamos, também no início do califado. Basicamente os xiitas são partidários, é isso. Xia quer dizer partido ou facção ou grupo que apoia Ali, que é casado com a filha preferida do profeta Maomé, com Fátima, e portanto os xiitas consideram que só é a família de Ali, só a família de Maomé por essa via é que são líderes legítimos, digamos, do Islão, têm um conhecimento também místico especial, digamos, da mensagem divina, e o problema é que a partir de 660 deixa de haver líder, digamos, vivo dessa linha. Portanto há o chamado culto imamato oculto, portanto do imã oculto, uma espécie de messianismo sebastiânico. Portanto, o 12º imã, que era uma criança, desapareceu, mas os xiitas acreditam que não desapareceu por acaso, escondeu-se, está ocultado por Deus, está mantido vivo, enfim, ao fim de séculos e séculos, e vai aparecer no final do mundo. Mas é uma crença minoritária, só à volta de 10 a 15% dos muçulmanos é que são xiitas, à volta de 250 milhões, praticamente metade estão no Irão, mas isso só acontece a partir do século XVI, ou seja, até o século XVI o Islão maioritário no Irão é sunita. Portanto nós temos de ter muito cuidado, lá está, com esta ideia que isto sempre foi assim, ou que a história cria aqui uma espécie de inevitabilidade. Em 1501 temos uma nova dinastia, os Fávidas, o Shah Ismail. Ele sente-se muito ameaçado pela outra grande potência emergente no Médio Oriente, que são os otomanos, que entretanto tinham conquistado Constantinopla e toda a zona do Levante, portanto, do que é hoje a Turquia, o Líbano, o Egito, etc. E, portanto, ou estavam à beira de ocupar o Egito, nesse caso, e que se afirmam como os líderes também do Islão sunita, ocupam as cidades santas, também de Meca e Medina, reclamam o título de califa a partir de certa altura também, e portanto o Shah Ismail tem uma solução que é, obriga toda a gente, portanto torna o xiismo a religião oficial do Estado. Ele até fazia parte de uma seita, digamos, mais mística e mais, se quisermos, herética, uma corrente que os peritos discutem se é exatamente o xiismo, pelo menos não é o xiismo mais ortodoxo, mas em todo caso vai ser ele que vai expulsar, digamos, os mulás, os clérigos sunitas, vai importar clérigos xiitas muito importantes e vai estabelecer esta ligação entre o Estado, entre a monarquia persa e a religião xiita, que se vai manter até ao século XX, até entrar em crise nos anos 70 do século XX, ou nos anos 60 e 70 do século XX, com o Shah Reza Pahlavi. Que depois é resgatado, digamos assim, pela Revolução Islâmica de 1979, que reforça precisamente, Bruno, e corrijo-me se estou enganado, o xiismo como doutrina religiosa predominante, certo? Sim, ou seja, depois nós veremos isso com mais detalhe, mas há uma revolução em 1921, modernizadora, mas é uma revolução que tem o apoio, como aliás a própria Revolução Constitucional de 1905 tem o apoio de uma parte do clero xiita, porque este clero xiita também não é uniforme, isso também é bastante importante. Há muitos destacados elementos do clero xiita que não concordam, por exemplo, com este modelo de regime islâmico. A começar pelo próprio primeiro sucessor designado
do Ayatollah Khomeini, o Hussein Ali Montazeri, que acaba por ser afastado praticamente in extremis em 1989, que é o ano em que Khomeini vai morrer, precisamente porque é cada vez mais crítico desta ideia, digamos, de uma ditadura islâmica, vamos dizer assim. Ele é muito claro a dizer isso, é preciso respeitar os direitos fundamentais, dar a voz e o voto ao povo. Não foi para isso que nós fizemos uma revolução, mas realmente o que triunfa é uma corrente muito conservadora do xiismo, determinada a tomar diretamente o controle do Estado, que é algo que nunca aconteceu na história do Irão até 1979, com esta figura, digamos, que depois iremos explorar um pouco mais também no último episódio deste incontinente especial supremo, do guia supremo, mas que à partida tem de ser um clérigo, um jurista, um clérigo. As duas coisas estão muito ligadas no Islão também, vamos lhe chamar o direito canónico islâmico, o direito islâmico, a Sharia e a teologia. Mas, portanto, esse é o modelo que é criado em 1979, numa reação contra as políticas modernizadoras do Shah Reza Pahlavi, que inicialmente tinha recuperado o poder, também voltaremos aí, num golpe em 1953, com o apoio militar, com o apoio dos Estados Unidos, mas também com o apoio de muitos ayatollahs, de muitos elementos do clero, contra um líder, um primeiro-ministro nacionalista, mas que também era visto como perigosamente próximo do comunismo, portanto, do ateísmo, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de kemalismo ao contrário, ou seja, o Kemal Atatürk, no fundo, impõe a modernização da Turquia, e é muito o modelo destes dois Shahs Pahlavi na Pérsia, a partir de 1921, os direitos das mulheres, acabar com o véu, etc. E o Irão faz o caminho inverso, não é? Exatamente, temos uma completa inversão desse trajeto. E de que forma é que essa doutrina predominante, o xiismo, condiciona a política e o modelo de sociedade no Irão, Bruno? Bem, vamos falar também um pouco mais disso, nomeadamente no último episódio, mas eu penso que precisamos ter aqui algum cuidado, que é evidente que nem toda a gente se revê, sobretudo nesta leitura mais conservadora, mais repressiva, mais autoritária do xiismo. Há uma contestação também até dentro das próprias correntes xiitas, há uma contestação mais escolar, portanto há gente mais jovem que claramente, enfim, provavelmente não se atreve a dizer que se distanciou do Islão, mas se calhar não está muito longe disso. Agora, em termos da cultura política, da cultura estratégica, é extremamente importante, é a doutrina oficial do Estado, e aí tem implicações em coisas como, por exemplo, o culto do martírio, a questão da solidariedade com outros movimentos xiitas, que não são regidos puramente por questões pragmáticas. O estatuto do mártir, do Shahid, é central no Islão xiita. Todos estes imãs, a começar pelo Ali, foram assassinados, basicamente, foram martirizados. Temos grandes santuários, Kerala, Najaf, por exemplo, no Iraque, que é outro país, aliás, onde há uma maioria xiita. E também por isso muito próximo às vezes do Irão, com grupos armados, inclusive próximos do Irão, a atacar bases americanas agora, à volta de 60% da população. Mas, portanto, temos esta questão do antes quebrar do que torcer, não é? Antes ter aqui uma posição de princípio e ir até ao fim. E depois também esta ligação, por exemplo, a grupos como o Hezbollah. Hezbollah quer dizer o Partido de Deus. É um partido xiita, é o partido xiita armado no Líbano. É um partido, o Hassan Nasrallah, por exemplo, era descrito por Ali Khamenei como se fosse um filho, uma espécie de filho espiritual. Portanto, ele deixava claro que devia obediência a Khomeini e depois a Khamenei como grandes ayatollahs, como guias religiosos e não apenas políticos ou estratégicos. Ao mesmo tempo, também é verdade que, e só para terminar, que isto é sempre um bocadinho mais complicado, que no xiismo também há espaço para algum pragmatismo. Esta ideia, por exemplo, da ocultação não aparece apenas no imã, na ideia do imã, do líder messiânico, uma espécie de encoberto Dom Sebastião islâmico que irá aparecer. Também a ideia de que se pode ocultar, por exemplo, as verdadeiras intenções aos infiéis, aos apóstatas, se isso for útil para, no fundo, defender o Islão xiita. Portanto, há aqui margem para, mesmo dentro de uma leitura mais dogmática, no fundo, também haver algum pragmatismo. Muito bem. Bruno, amanhã vai explicar-nos como é que o Irão entrou na chamada Idade Contemporânea e como é que se deu o convívio ou choque com os impérios nascidos na Europa. Até amanhã, Bruno. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.